Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos que puder ficar em pé. Vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome. Pedimos a Deus que o Senhor perdoe as nossas falhas, pecados que fizemos e não Te agradou, ó Deus, que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos perdoe. Peço a Deus amado que o Senhor venha operar, ó Deus, em nossos corações, em nossa mente, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha nos corrigir, ó Pai amado, venha livrar, ó Deus, de todo mal, os irmãos que estão chegando, ó Deus, e nós que estamos aqui, ó Deus, que o Senhor já venha operar agora, ó Pai, em nossa mente e coração. Nós pedimos, ó Deus amado, que o Senhor venha ter liberdade em nosso meio, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, vamos estar louvando o Senhor com uma canção. Boa noite, igreja, graças e paz. Estão felizes? Vamos adorar o Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Cantemos. Aleluia.
Paz dos
testificar a maravilhosa graça de Deus. Santo Pai, sempre.
Luciano de
Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a estarmos em pé para a leitura da palavra do Senhor. Abre a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 1. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1. Deixa eu ver se está como está a minha versão aqui. Tá. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos findando mais um dia na Tua santa presença, ó Pai, onde até aqui a Tua boa mão nos sustentou, nos guardou. Nós Te louvamos, Senhor, por esse dia maravilhoso. Te louvamos, Senhor Deus, pela nossa saúde, pela nossa família, e pedimos a Ti que o Senhor opere uma bênção no nosso coração nessa noite. Abra o nosso entendimento, Senhor, porque nós somos filhos do Senhor. Por isso nós oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O que nós queremos conversar com os amados nessa noite, o tema é, de fato, nós somos filhos de Deus. Essa é uma afirmação. E os irmãos vejam que quando João começa esse verso, ele pede para nós vermos. E ele fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Então, nós vamos, através desse versículo, nós vamos entender algumas coisas, o quanto o Pai nos ama, o quanto Ele se entregou por nós, e que nós somos filhos dEle. E essa é uma certeza que nós temos que ter no nosso coração todos os dias. Ah, pastor, mas eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. Amém. Glórias a Deus. Mas o que eu quero levar à reflexão de todos nós essa noite é se nós agimos como filhos de Deus. É se o nosso caráter reflete o caráter do Pai. Hoje é um dia especial, hoje é dia dos pais, né? E é um privilégio que Deus dá ao homem que tem família, né? E louvado seja o nome do Senhor. Eu pude receber do Senhor essa honra de ser pai. E se nós todos estamos aqui, é porque nós também tivemos um pai. E o principal de tudo, nós temos um pai eterno, um pai que nos ama, um pai que nos salvou, um pai que nos encontrou. E eu quero começar a exposição desse texto trazendo uma história que eu achei muito interessante, de um menino que ele estava perdido numa grande cidade. E aí a polícia encontrou ele e perguntou para ele: olha, aonde é que você mora? Qual que é o seu endereço? E ele falou assim: olha, eu não sei onde eu estou. Eu não sei. Aí o policial vai e pergunta para ele, só que o menino estava tão amedrontado, tão perdido, se sentindo só, que ele se esqueceu do nome dos seus pais.
Então o policial vai e pergunta para ele qual que é o nome dos seus pais. E ele, por estar perdido, ele fala assim, eu não sei. Eu só sei que eu estou perdido. Eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para o meu pai. E aí o policial pega e fala para ele, nós vamos te ajudar a encontrar o caminho de casa. E aí o policial pega e fala para ele, me fala como que eu posso te ajudar então a encontrar o caminho de casa. Aí ele falou assim, olha, se vocês me levarem até uma igreja que tem uma cruz grande na porta dela ou na frente dela, eu vou saber o caminho, porque está perto da minha casa. Fica ali, bem na minha casa. E aí, o que eu quero levar à reflexão para todos nós essa noite é: a cruz nos mostrou o caminho de casa. Nós estávamos como esse menino perdido. Mas a cruz, o amor de Jesus, nos mostrou o caminho de volta para casa. O caminho de volta para o Pai. E é nisso que eu quero refletir com os irmãos. Porque João escreveu essa carta porque a igreja, os crentes, estavam tentando combater as heresias da época. O gnosticismo, que negava que Jesus havia vindo como ser humano, e dizendo que o corpo físico era mau e que só o espiritual importava. Era isso que os gnósticos da época pregavam. Alguns diziam que não se importavam como vivia moralmente, contanto que se tivesse conhecimento espiritual estava tudo certo. Era totalmente uma heresia naquela época, e ainda é hoje. Perdão é perda da comunhão fraterna, ou seja, não precisa ter amor entre os irmãos, tem que haver divisões mesmo. Tem que haver divisão. Então essa carta que João escreveu, perdão, ele vem para falar exatamente o contrário de tudo isso que era pregado na época, dessas heresias. Ele veio mostrar que a segurança da salvação importava. Ele veio mostrar que a verdadeira fé, ela produz a obediência. Ele veio mostrar que o amor tem de ser a marca do cristão. E ele veio mostrar que Cristo é real. Jesus Cristo está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos e para nós refletirmos juntos é o quê? Contemplar o amor do Pai. Então quando João fala assim, vejam como é grande o amor, ele está fazendo um convite para nós. Ele está nos convidando a olhar. E interessante que a palavra vejam aqui, lá no original, em grego, significa observar atentamente, admirar, perceber com profundidade. Então, João não está dizendo para nós, olha assim, vocês não podem passar correndo, ou não podem passar desapercebido dessa verdade. Parem, contemplem isso. Contemplem essa verdade. Isso, o que João estava querendo dizer com isso? Olha, o amor de Deus, ele não é para ser entendido superficialmente, não. É algo que nós temos que nos aprofundar. É algo que nós temos que refletir. É algo que nós temos que admirar. Porque, veja bem os irmãos, o amor de Deus, ele não é como o nosso amor, que muda de acordo com a nossa vontade ou com os nossos interesses. Mas o amor de Deus, ele é imutável. Ele não olha para a condição, seja ela social, seja ela física, não olha para essas coisas.
O amor de Deus é incomparável, porque o amor de Deus é a essência dele. E João vai falar isso no capítulo 4, no verso 8, onde ele afirma: Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é amor. Então, muitas vezes nós somos condicionados a amar pelos nossos próprios interesses, pelos nossos próprios entendimentos. Mas, ao contrário, o amor do Pai é eterno, é perfeito, é inquebrável. E Jeremias vai falar sobre isso, que ele fala assim: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei com o eterno amor, e com o amor leal te atraí. Ou seja, o amor de Deus é eterno. É um amor leal, não muda. E esse amor, ele não foi apenas falado, ele foi comprovado. Foi feito por uma ação, onde Jesus se entregou a morrer pelas nossas vidas. Ah, pastor, mas falar do amor, a gente já sabe sobre o amor. Eu já conheço sobre o amor. Mas veja que João, ele começa o versículo falando assim: vejam o grande amor. Veja como é grande o amor. Os irmãos já pararam para pensar o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas? Você já se pegou pensando nisso? Você, no seu momento de reflexão, onde você está quietinho ali, orando, meditando, você já parou para pensar o quanto Deus te ama? Você já parou para pensar o que Ele moveu para salvar a sua vida? Você já parou para pensar que Ele entregou o seu único filho para que eu e você nessa noite nós pudéssemos estar aqui dizendo que nós somos salvos? Dizendo com toda a certeza que Deus é o nosso Pai, que Ele nos adotou através de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o quanto Deus te ama, que Ele te trouxe até aqui com saúde, com segurança? Você já parou para pensar o grande amor que Deus tem por você, por ter te preservado o seu coração, a sua mente, das coisas que o mundo tem pregado? Você já parou para pensar o quanto Deus te ama nisso? Então João está convidando todos nós essa noite. O Senhor está nos convidando essa noite. Vejam como é grande o meu amor por cada um de vocês. Reflita nisso. Reflita no amor que o Pai tem por cada um de nós. Porque esse amor, ele não começou ali na cruz do Calvário. Não. A palavra do Senhor fala que Ele nos amou antes mesmo de nós nascermos. O Senhor já nos amava. Que é o que Jeremias falou. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu amei com amor eterno. Deus já te amava. Então esse amor começou na eternidade, mas se manifestou de forma suprema na cruz. É uma ação comprovada, o quanto Ele nos ama, o quanto o Pai nos quer na presença dEle, o quanto o Pai quer cuidar de nós todos os dias. Lá em Romanos 5, capítulo 8, diz assim: Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o tamanho do amor do Senhor por nós. Medite nesse amor todos os dias. Não se esqueça o quanto custou esse amor. Custou sangue. Custou um inocente.
custou um justo para salvar nós que somos imperfeitos, para nos adotar, para que hoje eu e você nós pudéssemos levantar a nossa voz e dizer: Pai, nós te adoramos. Esse foi o grande amor do nosso Deus por nós. A segunda coisa: aceite o presente da adoção. Primeiramente, João fala assim: veja como é grande o amor. E aí ele fala assim, que o Pai nos concedeu. Então, conceder aqui é uma coisa voluntária. É um presente, é algo não merecido. Então, muitas vezes nós falamos assim: eu aceitei a Cristo, né? Eu encontrei Jesus. É uma forma errada de se falar. Na verdade, Jesus que nos aceitou. Foi Jesus que nos encontrou. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou. Ele nos trouxe para a tua presença. Ele que nos aceitou da maneira que nós somos, com todas as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas manias, mas Ele nos aceitou da forma que nós somos. Então esse é um presente voluntário que Ele nos deu. Então, veja só, nós podemos chamar o nosso Deus de Pai porque Ele nos amou e nos adotou. E vejam só, quando um pai ele quer adotar uma criança, quem toma a iniciativa? É a criança que escolhe o pai ou o pai que escolhe a criança? É o pai que escolhe a criança, não é? E foi assim que Jesus fez por nós. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Nos adotou. E é interessante que lá na Roma antiga, quando a pessoa era adotada, quando alguém, o tutor adotava alguém, essa pessoa podia ser até já ter uma certa idade, não precisava ser necessariamente uma criança. Mas quando esse tutor adotava uma pessoa, uma criança, ele não podia deserdar mais ela. Essa adoção era para sempre. E dava direito à herança, tudo, ter o nome, carregar o brasão da família, tudo isso dava direito. Então, e o passado daquela pessoa era completamente apagado. Então, a partir do momento que a pessoa era adotada, as dívidas, se tivesse cometido algum crime, se alguma coisa tivesse feito, tudo era apagado, tudo era anulado. O adotado passava a ter um novo nome. Ele passava a ter uma herança, uma família. E foi isso que Deus fez conosco. Quando Ele nos adotou, apagou o nosso passado. O nosso passado de pecado agora já não importa mais, porque Jesus apagou através da sua entrega na cruz. A história que antes nós vivíamos, ela foi totalmente apagada e Jesus começou a reescrever uma nova história para nós. Como eu falei alguns dias atrás aqui, quando nós escrevemos a nossa própria história, o final dela é morte. Mas quando Jesus escreve a nossa história, o final dela é vida eterna na presença dele. Então veja só os irmãos. O Pai, Deus em toda a sua onisciência, na sua sabedoria, Ele escolheu nos amar. E não foi isso, não foi mérito nosso, não foi mérito meu, não foi mérito dos irmãos. Nós fomos escolhidos por amor. Por amor. E é interessante que Paulo, lá na carta aos Efésios, ele vai dizer assim, que o amor
nos predestinou para sermos adotados como filhos. E eu aqui não vou entrar na questão de predestinação, porque isso é teologia, não. O entendimento que quando eu li esse verso, o Senhor me deu, eu fiquei em dúvida. Falei assim, eu vou ler esse verso lá, porque eu vou entrar num assunto que é muito delicado. O Senhor falou assim, mas eu não estou falando que eu escolhi, que eu estou predestinando alguém, que alguém já foi salvo lá na minha... Não, não é nada disso, não. Quando o entendimento que o Senhor deu para mim, que Ele fala assim, em amor Ele nos predestinou, ou seja, quando Jeremias fala que com amor eterno te amei, estava dizendo que todos nós estamos debaixo do amor de Deus. Todos nós. Então todos nós, Deus já nos amava, já tinha sido predestinado que Ele amaria nós, independente das nossas circunstâncias, independente da nossa condição, independente daquilo que está no nosso coração. Deus continua nos amando. Mesmo nós sermos infiéis muitas vezes, mesmo muitas vezes nós mentimos, mesmo muitas vezes nós pensamos algo que não devia, Deus continua nos amando. Porque com amor eterno Ele nos amou. E meus amados, quando nós passamos a ser adotados pelo nosso Deus, agora nós temos uma nova identidade. E essa identidade é do Pai. Não é definida por nós mesmos, não pelo passado que nós tínhamos, não pelas nossas falhas, mas agora a nossa identidade é o caráter de Deus. Então nós não podemos viver tentando merecer o amor de Deus. Porque se for por mérito, nós não vamos alcançar nada. Nós somos merecedores de alguma coisa? Sim ou não? Não somos merecedores de nada. Muito pelo contrário, não merecemos nada, mas nada mesmo. E é por isso que nós não devemos fazer nada para tentar merecer o amor do Pai. É por isso que nós não servimos por obrigação, porque nós não estamos aqui falando assim, Senhor, eu estou aqui, eu estou merecendo o seu amor porque eu estou aqui, eu vim aqui para merecer o seu amor. Não, nós viemos aqui porque Ele nos amou e nós sentimos esse amor no nosso coração e os amamos também. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós amamos o nosso Deus sem esperar nada em troca. Nós não queremos nada em troca. Então aceite esse presente. Esse amor é um presente que o Senhor tem nos dado. Terceira coisa. Viva como filho amado. João vai falar assim. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o João está falando aqui chamados, é um reconhecimento oficial. Você chama alguém de filho que não é o seu filho? Irmã Maria, a senhora chama? Ô meu filho, vem cá. Aquele amor carinhoso é só com os filhos da senhora, não é verdade? A senhora pode até chamar um ou outro de filho, mas filho mesmo, quando a senhora fala assim, ó, filho, vem cá. É o Rodrigo, não é? E é assim que o Senhor nos chama. Porque Ele nos reconhece como filhos. Ele fala, Gustavo, filho meu, vem cá. Eu tenho uma bênção para te dar. Leni, filha minha, vem cá, eu tenho uma bênção para te dar. É assim que nós somos tratados agora. Nós não somos criaturas, mas agora o Senhor nos deu o poder para nos ser chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós agora pertencemos a uma família. E pertencer a esta família implica cuidado,
implica disciplina, implica provisão. Romanos 8, 15, 16 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na Roma antiga, quando João escreveu essa carta para as igrejas ali da Ásia Menor, um filho não honrava o pai apenas com palavras, mas ele honrava com ações. E quantas pessoas que se dizem filhos de Deus e muitas vezes falam que honram a Deus com seus lábios, mas as suas ações como filho é totalmente desaprovadas. Não é verdade? Quantas vezes? E uma das coisas que nós, como filhos de Deus, temos que honrar com ações é obediência. E obediência para um filho não é uma obrigação pesada, não é algo que pesa, mas é fruto de alguém que ama. Obedecer é fruto de alguém que ama. Se você ama, você obedece. João vai falar isso lá no Evangelho 14, capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, o filho, ele não fica agradando ao pai para ser aceito. Nós não agradamos ao nosso Deus para ser aceito, não. Nós obedecemos porque nós já fomos aceitos. Por isso que obedecer não é uma obrigação. Por isso que não nos pesa obedecer ao nosso Deus. Como João mesmo falou, quem tem os meus mandamentos, ou quem tem a minha palavra, e a obedece, esse é o que me ama. Quem ama, obedece. Então nós temos que valorizar essa identidade. A nossa identidade foi dada pelo Pai. Não conquistada por nós. Porque o mundo hoje, muitas identidades são conquistadas por quê? Por títulos, por posição social, por status, por desempenho. Mas em Cristo nós não conquistamos nada para sermos filhos. Nós apenas recebemos a graça que o Senhor nos deu. Só isso. Nós somos filhos pela graça. E louvado seja o nome do Senhor por isso. João vai dizer lá também no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 12 e 13, dizendo assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que cremos no Senhor Jesus, que cremos no seu nome, recebemos, foi-nos dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E esse é um direito que ninguém pode nos tirar. Ninguém. Ninguém pode tirar, porque foi o próprio Deus que nos deu. Foi o próprio Senhor que nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa identidade molda o nosso comportamento.
Nós sabemos quem nós somos. E temos que viver de acordo com essa realidade. Então, como filhos, nós temos que refletir o caráter do nosso Deus. Que é o quê? Amor, santidade, misericórdia. Amar como Ele amou, servir como Ele serviu, perdoar como Ele perdoou. Isso reflete o caráter do Pai. Certamente todos nós aqui somos filhos, todos nós aqui. E às vezes os nossos vizinhos olhavam assim e falavam assim, nossa lá, a atitude é igualzinha do pai, é ou não é? Não é verdade? Não era isso que falava? E nós como servos, a nossa atitude. As pessoas quando olham para nós falam assim, olha, esse é filho dos Deus vivo. Olha, a sua vida reflete o caráter de Deus. Nós temos uma identidade. Nós agimos como filho de Deus. A nossa identidade com o Pai nos traz segurança e esperança. Porque as tempestades elas vão vir. Elas virão para tentar roubar a nossa confiança, roubar a nossa fé, tirar a nossa paz. Mas, meus amados, mesmo em meio às circunstâncias, a paternidade eterna ela não muda. Deus continua sendo nosso Pai e está sempre ao nosso lado. A tempestade não pode tirar a nossa identidade, porque Paulo vai lembrar na carta aos Filipenses dizendo: a nossa cidadania está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. E co-herdeiro quer dizer ter direito à mesma herança. Que coisa maravilhosa. E louvado seja o nome do Senhor, que em breve, muito em breve, nós desfrutaremos dessa herança maravilhosa. Quarta coisa. Celebre a certeza dessa filiação. João vai encerrar a primeira parte desse versículo dizendo: o que de fato somos, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. João aqui ele não está levantando uma dúvida, ele não está fazendo uma pergunta, ele está afirmando: sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos, isso é a verdade, nós somos filhos de Deus. Não pode ter dúvida no nosso coração. E isso nos traz a certeza da nossa filiação. E nós temos que celebrar isso todos os dias. Ao acordar pela manhã e dizer: louvado seja o teu nome, Senhor, eu sou teu filho. Louvado seja o teu nome, Senhor, o Senhor me amou primeiro. O que João está querendo dizer aqui, que ser filho de Deus não é algo que nós ainda vamos ser, ou que um dia nós fomos, não. Ele está falando de agora, de fato, nós somos filhos de Deus. Isso é uma realidade para todo aquele que está em Cristo. Não é uma promessa futura, é a nossa realidade. É baseada numa promessa de Deus. Falando que Deus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o nosso Deus, na sua palavra, nos diz que de fato nós somos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus.
Porque a promessa que ele fez, que nós acabamos de ler lá em João, que ele fala que todo aquele que receber a Cristo, todo aquele que crê no nome dele, ele dará o direito de ser chamado filho de Deus, dará o direito de se tornar filho de Deus. E nós os tornamos filhos de Deus. Essa certeza nos traz liberdade. Nós vivemos conhecendo quem é o nosso Pai. Nós temos a certeza de quem o nosso Deus é. Então nós não temos medo do amanhã. Nós não temos medo daquilo que há de vir. Nós não temos medo daquilo que nós estamos passando agora. Seja qualquer circunstância que nós estejamos passando, nós sabemos que o nosso Pai está ao nosso lado. Que o nosso Pai que está no céu cuidará de nós. Ele vai tirar de nós toda a ansiedade que muitas vezes nos prende. Ele vai tirar toda a dúvida do nosso coração. E meus amados, e nós vivemos com essa liberdade, porque nós não precisamos da aprovação de homem nenhum. Nós somos livres para adorar o nosso Deus. Nós somos livres para declarar: Deus é nosso Pai. Paulo, lá na carta aos Hebreus, ele vai dizer assim: podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Nós não tememos nada, meus amados. É essa certeza de sermos filhos de Deus que nos traz liberdade. Nós não tememos a morte. Não tememos as circunstâncias. É lógico, nós gostaríamos de não passar por provas, de não ficar doente, de não ficar desempregado. Nós gostaríamos de muitas coisas, mas nós passamos por tudo isso. Mas, diferentemente do mundo, que muitas pessoas às vezes perdem a cabeça, tiram a própria vida, muitas vezes se distanciam dos familiares, muitas vezes toma decisões precipitadas, nós não. Quando essas coisas sobrevêm sobre nós, nós descansamos no nosso Deus. Tem até o louvor que diz assim: como o Pai se deleita nos seus filhos, assim tu me amas. O Senhor tem amado as nossas vidas incondicionalmente. Meus amados, ser filho de Deus e celebrar essa certeza é algo diário. É o que fortalece a nossa fé. Ter a certeza de ser filho de Deus nos lembra da bondade do Senhor. Ter a certeza de ser filho de Deus nos mostra que nós não fomos rejeitados. Ainda que o mundo nos rejeite, Deus nos aceitou. Ainda que o mundo vire as costas para nós, Deus nos acolhe nos seus braços. Isso é ter a certeza que nós somos filhos de Deus. Porque a nossa certeza não está em sentimentos. Porque os sentimentos mudam. Né? Os sentimentos mudam. Quantos pais, muitas vezes o filho comete uma decepção e fala assim: olha, a partir de hoje você não me chama mais de filho. Eu não sou mais o seu pai. Quantas pessoas a gente já conhece que passou por essa situação? Mas o nosso Deus que está no céu, por mais que nós erramos, Ele sempre vai virar para nós e falar assim: filho amado, eu te amo. Deus nunca vai virar as costas para nós.
É por isso que João, ao terminar esse verso, ele fala assim: olha, nós somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece, porque a nossa família não é dessa terra. O nosso caráter, o espelho do nosso caráter não é dessa terra. Porque os valores que o nosso Pai nos mostra não são dessa terra. É por isso que o mundo não nos conhece. Porque os valores do mundo são totalmente contrários àquilo que são os valores do Pai. E ele vai encerrar dizendo assim: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não conhece o Pai. É por isso que há tantos órfãos aí, carecendo de misericórdia, carecendo de amor, corações vazios, mentes perdidas. Ontem nós podemos presenciar um pouco disso. Quanto as pessoas que estão longe da paternidade do Pai Celestial sofrem. Ontem nós encontramos com um jovem, se ele tiver uns 30 anos, acho que é muito. Uma pessoa totalmente tomada por entorpecente, totalmente, falando sozinho. Uma coisa triste de se ver. Certamente tem um pai, tem uma mãe, que certamente chora por ele todos os dias. Ou talvez não, né? Talvez fosse assim: não, olha, não sou mais seu pai, não sou mais sua mãe, você se vire. Mas cabe a nós, como igreja, apresentar o Pai que nos adotou. E que nós não podemos esquecer jamais que esse Pai tem cuidado de nós. Que esse Pai tem zelado pela nossa vida. Que esse Pai tem colocado no nosso coração os seus valores, os valores eternos, os valores de amar, os valores de perdoar, os valores de confiar, os valores de servir, os valores de caminhar com segurança. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 17, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, meus amados, que essa certeza no nosso coração permaneça viva e acesa. De fato, somos filhos de Deus. Num dia que se celebra o Dia dos Pais, nós estamos aqui para celebrar o nosso Pai Celestial. O nosso Pai que nos amou com eterno amor. O nosso Pai que tem cuidado de nós a todo instante. Nós temos um Pai que nunca falha. Nós temos um Pai que sempre nos amou e que nos preparou uma herança para mim e para você. O mundo pode esquecer os nossos nomes. O mundo pode esquecer o nosso rosto.
mas ele nunca vai poder apagar a identidade que Cristo criou para nós, que Cristo nos deu. Nós sempre seremos conhecidos e chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé, vamos adorar o Senhor. Vamos declarar isso. Preciso de ti.
pedimos que o Senhor cada dia renove essa certeza no nosso coração, que nós somos filhos de Deus e que de fato somos, Senhor. Que essa certeza jamais saia do nosso coração e que nós possamos, Senhor, a cada dia testemunhar, Senhor, desse caráter, esse meu Deus maravilhoso que é o caráter de Deus na nossa vida. Que nós possamos testemunhar do Teu amor, do Teu perdão, da Tua fidelidade, da Tua bondade. E que, Senhor, nós possamos viver verdadeiramente isso, Senhor. Viver como os filhos Teus, Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a cada pai, Senhor. Que o Senhor venha dar sabedoria aos pais, na educação dos seus filhos. Ensinar, Senhor Deus, a criança no caminho que se deve andar, Senhor Deus. Ensinar os Teus preceitos, o Teu amor. Ensinar, Senhor Deus, como Te servir, como Te adorar. Que esses pais, Senhor, que também são maridos, que também são filhos, que também, Senhor Deus, são irmãos, que o Senhor possa continuar sustentando debaixo da Tua graça, Senhor, dando a Tua bênção, Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo os guie em todas as coisas, Senhor. E por isso, Senhor, nós Te adoramos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, porque nós fomos, Senhor Deus, adotados através de Cristo, por esse amor maravilhoso que nos alcançou, por esse amor maravilhoso que nos encontrou. E nós Te louvamos, Senhor. E bendito seja o Teu nome, Senhor. Queremos começar mais uma semana, Senhor. Senhor, guarda as nossas vidas, guarda a nossa família, Senhor. Cura as enfermidades, ó Pai. Lembramos do Paulo, Senhor, que está internado. Tem misericórdia do Teu filho, Senhor. Põe as Tuas mãos sobre a vida dele e restaura a saúde do Teu servo, Senhor. Também lembramos da sua esposa, da Elaine. Também cure a Tua serva, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Teu filho Jonas, Senhor meu Deus. Senhor, opere, Senhor meu Deus, a Tua boa vontade na vida dele, Senhor. O Senhor poderoso, Senhor, para curar o Teu filho. Nós cremos nisso. Também pela Tua filha Simone, Senhor, também restaura a sua saúde, Senhor. Senhor, e os outros irmãos também, Senhor, que se encontram enfermos, põe as Tuas mãos, Senhor. Por misericórdia nós Te pedimos. Abre as portas para aqueles que necessitam, Senhor. Que o Senhor conceda essa vitória aos Teus servos, Senhor meu Deus, porque nós somos filhos Teus, Senhor. E nós sabemos que o Senhor não nos desamparará, Senhor. Muito pelo contrário, o Senhor nos susterá como tem sustentado até aqui. Por isso, receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Pois em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre a Tua igreja aqui reunida, e sobre todos os Teus servos, Senhor, espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus amados. Podem sentar. Só lembrando os irmãos, orem pelos enfermos. Nós somos com muitos irmãos enfermos, né? O Paulo, o Jonas, Simone, a mãe da irmã Leni, né? O Senhor é poderoso para operar uma bênção, para restaurar a saúde. Nós cremos nisso porque o nosso Deus é poderoso. Basta uma palavra dele para que tudo mude, né? Mas que o Senhor faça a vontade dele. O nosso desejo é que esses irmãos sejam curados para a honra e glória do nome do Senhor. Mas antes do Senhor fazer a nossa vontade, que Ele cumpra a vontade dele, que é o mais importante para nós. Ele fazendo a vontade dele, nós já estamos mais do que satisfeitos. Amém? Quarta-feira, reunião de oração online. Quinta-feira, culto em São José. Sábado, pela manhã, madrugada. E final de semana, culto. Sábado, às 20 horas. E no domingo, às 18. Amém? Deus abençoe os irmãos. Boa semana. Que seja uma semana abençoada. Cheia de vitória para todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.